Olá, pessoal. Pronto para mais um mergulho profundo nas notícias de Minas Gerais. Hoje a gente vai desvendar crimes chocantes, navegar pela economia e dar uma olhada nas reviravoltas da política. Nossa, Minas Gerais não para, hein? Por onde a gente começa? Vamos começar por Betim, onde um crime passional chocou a cidade. Um adolescente matou o pai do amigo que era contra a amizade dos dois. Que tragédia. É importante a gente lembrar que, por mais difícil que seja a situação em casa, nada justifica uma reação tão extrema. A gente precisa sempre buscar o diálogo e pedir ajuda quando as coisas ficam complicadas. É verdade. E as notícias sobre crimes não param por aí. Em Esmeraldas, um fugitivo morreu durante um confronto com polícia. E, pelo que parece, esse fugitivo era membro do Comando Vermelho, uma facção criminosa que atua em vários estados do Brasil. A polícia encontrou armas, munições e até documentos falsos com ele. É um sinal de que a criminalidade é um problema complexo e que exige uma resposta firme das autoridades. Sim, e a gente precisa discutir soluções para combater o crime organizado e garantir a segurança da população. Mudando de assunto, mas sem sair dos problemas, vamos falar da economia. A inflação fechou 2024 acima do esperado, 4,83%, o que significa que nosso dinheiro está valendo menos. E essa alta da inflação acaba afetando todo mundo, mas principalmente os aposentados e pensionistas do INSS, que dependem da renda fixa e do crédito consignado. E por falar nisso, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou um aumento no limite dos juros do consignado, que pode chegar a 1,8% ao mês. Ou seja, além de tudo está mais caro, quem precisa de um empréstimo vai pagar juros ainda mais altos. Exato. E essa alta da inflação é um desafio, e tanto para o novo presidente do Banco Central, que precisa achar um jeito de controlar os preços sem prejudicar o crescimento da economia. Não é uma tarefa fácil. E para complicar ainda mais, a alta dos preços não foi igual para todos os produtos. Alimentos e bebidas, por exemplo, tiveram uma alta de mais de 7%. Gasolina e planos de saúde também pesaram no bolso. Teve alguns produtos que ficaram mais baratos, tipo passagens aéreas, tomates e cebola, mas não foi o suficiente para compensar as altas. É como se a gente tivesse uma gangorra, com alguns preços subindo e outros descendo, mas no final a gente acaba pagando mais caro do que antes. E com a inflação alta, os bancos também estão de olho no consignado, porque os juros que eles podiam cobrar antes não estavam compensando. E com essa mudança, a oferta de crédito consignado deve voltar ao normal, pelo menos nos bancos públicos. Mas é preciso cuidar na hora de fazer um empréstimo, porque os juros altos podem acabar comprometendo o orçamento no futuro. Sem dúvida. É importante colocar tudo na ponta do lápis antes de tomar qualquer decisão, especialmente para os aposentados que já têm uma renda fixa. Falando em decisões importantes, a Justiça de Minas Gerais anulou a venda de 15 usinas da CEMEG, uma das maiores empresas de energia do país. Essa decisão pegou muita gente de surpresa, né? A CEMIG é uma empresa gigante e essa reviravolta pode mudar os planos da empresa, sabe? E até influenciar o preço da energia, quem sabe. É realmente uma decisão que pode ter consequências sérias para o setor energético. E por falar em decisões que impactam muita gente, vamos falar de política. O presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a decisão da Meta, a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Eles querem mudar as regras de como as informações são verificadas nas plataformas. Essa mudança é polêmica, né? A Meta decidiu que não vai ter mais jornalistas checando as informações. Agora, quem vai decidir o que é verdade ou mentira são os próprios usuários. Vão usar um sistema de notas de comunidade. Pois é. E isso preocupou o presidente Lula, que disse que essa mudança pode colocar em risco a democracia no Brasil. O Ministério Público Federal também está de olho na Meta e quer entender melhor como essa mudança vai funcionar. É uma situação delicada, né? A liberdade de expressão é importante, mas a gente precisa ter responsabilidade. Notícias falsas podem prejudicar a vida das pessoas. Com certeza. E falando em diferentes opiniões, vamos dar uma olhada no cenário político. O ex-presidente Bolsonaro criticou a Lei Rouanet, que incentiva a cultura no Brasil. A Lei Rouanet sempre gera polêmica, né? Tem gente que defende a importância do apoio do governo para a cultura, enquanto outros criticam a forma como a lei é usada. É um debate complexo, que envolve questões ideológicas e econômicas, e para mostrar que a política é um campo de batalha de ideias. Um artigo criticou um líder do PT, que foi até a Venezuela celebrar o governo de Nicolás Maduro. A situação na Venezuela é delicada e as opiniões sobre o governo Maduro são divididas. É importante que o debate sobre política internacional seja baseado em fatos, né? Sem dúvida. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, uma notícia preocupante sobre a saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele foi internado com pneumonia e precisou ser entubado de novo. Desejamos ao prefeito Fuad Noman uma pronta recuperação. A saúde dos nossos líderes é importante para todo mundo. E voltando para a economia, a inflação acima da meta está impactando a vida de todo mundo. Mas para aposentados e pensionistas do INSS,
a situação é ainda mais difícil. É verdade. Eles dependem muito do crédito consignado e com esses juros mais altos fica complicado. O dinheiro dele já está comprometido antes mesmo de cair na conta. E a inflação alta faz a gente perder o poder de compra, né? O que a gente comprava com R$ 100 no ano passado, hoje não compra mais a mesma coisa. A gente sente isso no supermercado, os preços dos alimentos subiram bastante. É verdade, e a alta da gasolina também contribui para esse aumento, né? O transporte fica mais caro e isso impacta tudo. É como um efeito dominó. E essa situação coloca o novo presidente do Banco Central em uma posição delicada. Ele precisa controlar a inflação sem prejudicar o crescimento da economia. Desafio e tanto encontrar esse equilíbrio. Falando em desafios, a gente tem a anulação da venda de 15 usinas da CEMIG pela Justiça, um evento que pode ter consequências imprevisíveis. É como um terremoto no setor energético. A CEMIG é uma empresa gigante, estratégica para o Estado. Essa decisão pode impactar a oferta de energia e o desenvolvimento de Minas Gerais. A gente precisa acompanhar de perto os desdobramentos dessa decisão. E ainda no campo político, a decisão da Meta de mudar a política de verificação de informações também tem potencial para causar grandes impactos. A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, decidiu substituir a checagem de informações por jornalistas por um sistema de notas de comunidade. Os próprios usuários vão decidir o que é verdade ou mentira. E isso preocupou o presidente Lula, que classificou a mudança como extremamente grave, e o Ministério Público Federal também está investigando a Meta para entender melhor essa mudança. A liberdade de expressão é importante, mas a gente precisa combater a desinformação, né? Com certeza. E falando em diferentes pontos de vista, acho importante destacar as opiniões políticas que a gente encontrou nas nossas fontes. A crítica de Bolsonaro à Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet sempre gera polêmica, né? Tem argumentos válidos de ambos os lados. Incentivar a cultura é importante, mas a gente precisa ter certeza que os recursos públicos estão sendo bem utilizados. E em contraste com a crítica do Bolsonaro, a gente tem a crítica ao líder do PT, que foi a Venezuela celebrar o governo de Maduro. A situação na Venezuela é delicada, né? É importante que o debate sobre a política internacional seja baseado em fatos. Com certeza. Para finalizar, queria voltar à notícia sobre a saúde do prefeito de Belo Horizonte. Foi Neumann que segue internado. Desejamos a ele uma pronta recuperação. Concordo. A saúde dos nossos líderes é fundamental para a democracia. Chegamos na parte final do nosso mergulho e depois de explorar os principais acontecimentos, acho que é hora de pensar no futuro. O que a gente pode esperar? Juntar as peças do quebra-cabeça, né? Para entender o cenário completo e os próximos capítulos dessa história toda. Começando pela economia. A inflação alta e os juros altos são um sinal de alerta. O impacto no bolso do consumidor, principalmente dos aposentados, é inegável. Sim, o crédito consignado com juros mais altos pode virar uma armadilha, né? Quem precisa de dinheiro rápido pode se complicar ainda mais e a inflação alta pressiona o Banco Central. Eles podem acabar tendo que aumentar os juros de novo. E aí a gente entra num ciclo vicioso difícil de controlar. O que me preocupa é que essa situação toda pode aumentar a desigualdade social. Sem dúvida. Quem já tem menos acaba sofrendo mais com a crise. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Exato. As políticas públicas precisam ser eficazes para proteger os mais vulneráveis, garantir que todos tenham acesso à saúde, educação, moradia. Uma sociedade justa precisa ter oportunidades iguais para todos. Falando em políticas públicas, a decisão da Justiça de Minas Gerais, que anulou a venda das usinas da CEMIG, abre um precedente importante. Mudou as regras do jogo, de repente, né? A CEMIG é estratégica para o Estado, e essa anulação pode impactar a oferta de energia, o desenvolvimento de Minas. É preciso acompanhar de perto para entender como essa decisão vai influenciar o futuro do setor energético. E no campo político, a decisão da Meta de mudar a política de verificação de informações. É um dilema, né? Como garantir a liberdade de expressão sem abrir espaço para desinformação? É como andar numa corda bamba. Buscando o equilíbrio entre dois valores importantes. As redes sociais têm um papel fundamental na comunicação e no debate, mas também podem ser usadas para propagar mentiras. A decisão da Meta de usar as notas da comunidade, em vez de jornalistas para checar informações, é preocupante. Pode ter consequências sérias na disseminação de notícias falsas. E a gente sabe como as fake news se espalham rápido, né? É como um vírus, contaminando o debate público e colocando a democracia em risco. A educação digital é essencial. As pessoas precisam aprender a identificar notícias falsas, a buscar informações em fontes confiáveis. Ter um olhar crítico, questionador. É isso. Para a gente finalizar, queria destacar que, apesar de todos os desafios, Minas Gerais tem um potencial enorme. É um estado rico, com uma cultura vibrante, um povo trabalhador. O futuro de Minas depende da gente.
da nossa capacidade de superar os desafios, de trabalhar juntos. Para construir um Estado mais justo, próspero e sustentável. Ter esperança, acreditar na força do nosso povo. E é com essa mensagem de otimismo que a gente encerra o nosso mergulho nas notícias de Minas Gerais. Esperamos que você tenha aproveitado a jornada com a gente. Até a próxima!